No seu livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis escreveu que há 3 coisas que irradiam a vida de Cristo para nós: o batismo, a fé e a santa comunhão. E o meu desafio hoje é te explicar por que na Bíblia o batismo é necessário para a salvação. E se você tem alguma objeção a essa ideia da regeneração batismal, eu provavelmente concordo com a sua objeção. Eu converso com muitas pessoas sobre por que nós batizamos crianças, e quando eu pergunto a pessoas simples sobre o propósito, para que serve o batismo, essas pessoas, em geral, elas têm a resposta certa, de que o batismo é vida nova. E essa é a ideia por trás da regeneração batismal. Regeneração batismal, na essência, significa que no batismo Deus nos concede a graça necessária para a salvação. Entre os evangélicos, tornou-se comum a ideia de que o batismo seja só uma profissão de fé, só uma afirmação pública de uma fé ou de uma salvação ou de uma graça que teria sido recebida em um momento anterior. O problema é que a Escritura não indica essa função para o batismo. Diante disso, o melhor é perguntar mesmo o que é que a palavra de Deus escrita nos ensina sobre o batismo. Eu gostaria de nem precisar mencionar os textos bíblicos que falam sobre isso e ir direto às objeções que muitas pessoas têm à regeneração batismal. E as objeções normalmente vêm de textos que não tratam de batismo, mas pode ser que esses textos que eu vou mencionar não sejam conhecidos por muitas pessoas. Então, quando nós lemos esses textos, o mais importante é se perguntar qual é o sentido mais natural deles. Sempre que o batismo é explicado na Bíblia, não apenas mencionado, mas sempre que ele é explicado, ele está de alguma maneira ligado à salvação. Então, o primeiro texto bíblico é Efésios 4 e 5. A gente pode ler dos versículos 4 ao 6. O texto diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse texto, em que o apóstolo Paulo explicita a unidade da igreja, traz um princípio importante, de que só há um batismo. É comum que se faça uma distinção entre batismo em águas e batismo no Espírito Santo, como se fossem 2 coisas diferentes. A Bíblia é clara, na igreja há um só batismo, do mesmo modo que na igreja há uma só fé, ou na igreja há um só Senhor, um só Deus. A Bíblia jamais separa 2 batismos diferentes. João Batista disse que ele e Cristo batizariam de maneira diferente. É verdade. Você pode ler isso, por exemplo, em Mateus 3 e 11. Mas isso não significa que para o cristão haja 2 batismos diferentes. Há um só batismo. O batismo de João Batista, aliás, não é o batismo cristão. Nós não realizamos o batismo em águas que João Batista realizou. Como só existe para o cristão um batismo, segundo Efésios 4 e 5, qualquer texto que trate do batismo cristão tem que se referir a esse mesmo batismo. Em nenhum desses textos se diz batismo em águas ou batismo no Espírito Santo. Os autores bíblicos dizem simplesmente batismo ou batizar. Eles nunca tratam como coisas diferentes. Esse texto de Efésios 4 e 5 é importante também porque mostra que existem várias coisas implicadas na unidade da igreja. O Espírito Santo, a esperança, o Senhor, a fé, o batismo e a paternidade de Deus. Tudo isso caminha junto. Segundo texto, Atos 2, 37 a 38. Aconteceu no dia de Pentecostes. Pedro tinha acabado de mostrar ao povo o pecado deles em crucificar Cristo. E eles eram, nesse momento, pecadores necessitados de perdão, que ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Então, para essas pessoas, o que foi que aconteceu? O texto diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O texto é claro em falar do propósito do batismo para a remissão de pecados. A remissão na Bíblia tem um sentido de perdão, mas também de libertação. E ela resulta do sacrifício que Cristo fez por nós. O sangue que ele derramou na cruz, como a gente pode ler em Efésios 1 e 7. É por isso que exatamente a mesma expressão de Atos 2, 38, tanto em grego quanto em português, aparece em Mateus 26, 28. Aqui, inequivocamente, Cristo se referindo ao seu sacrifício que ele iria realizar no Gólgota, na cruz. Então, quando se diz para a remissão dos pecados, é para que essa remissão aconteça. Como nós recebemos a remissão ou perdão dos nossos pecados? Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Tudo isso tem em vista o recebimento do Espírito Santo. E recebereis o dom
do Espírito Santo. Algumas pessoas tentam dizer que a remissão dos pecados está ligada apenas ao arrependimento, mas gramaticalmente isso é impossível nesse texto. Na realidade, gramaticalmente ele está ligado ao batismo. Atos 22 e 16 é um texto que segue a mesma linha, diz respeito à conversão do apóstolo Paulo. Essa conversão acontece lá em Atos capítulo 9, mas ela é recontada nos capítulos 22 e 26 com ênfases diferentes. As palavras de Ananias para Paulo foram: "E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele", o nome do Senhor, o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele já havia visto Cristo há 3 dias. Há 3 dias ele já era alguém que conhecia e sabia da verdade sobre Cristo. Só que só agora, no momento do batismo, ele iria receber a remissão dos pecados. E na realidade, não só isso, mas também o Espírito Santo, como se diz em uma outra versão, lá em Atos 9 mesmo. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha, e enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo." Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Ou seja, o apóstolo Paulo iria receber o Espírito Santo, iria ser cheio do Espírito Santo através da vinda de Ananias. Na Bíblia, o batismo cristão nunca é uma opção, e isso é visível nesse texto. Nunca ninguém pergunta se alguém quer ser batizado. Ananias traz o batismo quase como uma imposição para o apóstolo Paulo. Outro texto bíblico, Romanos 6, do 3 ao 5. O texto diz: "Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição." A parte mais importante para nós aqui é a parte que diz: sepultados com ele na morte pelo batismo. Quando o texto diz na morte ou na sua morte, isso indica a direção do batismo, como sepultamento. Eu já vi várias pessoas cometerem um erro aqui quando leem esse texto em português. É um erro que eu acredito que só seja possível cometer em português. O erro é de ler a parte que diz: fomos batizados na sua morte, e achar que na sua morte indica quando aquilo aconteceu. Ou seja, na morte de Cristo, o seu batismo já teria acontecido, então você não precisa de um batismo. Não é esse o sentido do texto. Paulo usa a preposição is ou eis, dependendo de como você queira pronunciar, que indica não quando algo aconteceu, mas indica a direção de algo, a direção de um movimento. Ser batizado na morte de Cristo é ser batizado na direção da sua morte, para dentro da sua morte. O texto aqui diz que o batismo é apenas uma atestação de uma morte com Cristo que já aconteceu? Não, o texto não diz nada disso. O texto diz que é apenas uma identificação, uma confissão, uma profissão pública da sua fé, ou de que você morreu com Cristo? Não, o texto não diz isso. No texto, o batismo tem um propósito de nos unir a Cristo. Alguém tenta dizer que, como aparece aí a palavra semelhança, seria apenas um teatro, apenas uma representação. O problema é que a semelhança se refere à ressurreição também. Se fosse apenas um teatro, então a ressurreição dessa pessoa no futuro será apenas um teatro, será apenas uma representação. O texto garante que se você foi unido a Cristo na morte dele, certamente será unido a ele na ressurreição. Quando se diz aí semelhança, é apenas para mostrar que aquilo que aconteceu com Cristo acontece conosco também de uma maneira semelhante. Assim como ele morreu, nós morremos. Assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. É nossa morte sacramental que garante a nossa ressurreição escatológica. Outro texto, Colossenses 2, 11 e 12, segue essa mesma linha, segue a mesma linguagem. O texto diz: "Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos." Diz o mesmo que Romanos 6, mas acrescenta uma informação importante, que é mediante a fé. Nós morremos com Cristo no batismo, e no batismo nós ressuscitamos mediante a fé. Ou seja, no batismo, quando recebido com fé, nós ressuscitamos com Cristo. 1 Coríntios 12 e 13. "Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres,
e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aqui o texto usa a mesma preposição grega que indica a direção, para dentro de água. Então, em um corpo significa para dentro de um corpo. Nós somos batizados para dentro de um corpo, o corpo de Cristo. Existe aqui a relação implícita, quase explícita, entre o batismo e o Espírito Santo, como a gente vê lá em Atos 2,38, mas existe uma relação explícita entre ser batizado e se tornar parte do corpo, que é a igreja. E é claro que isso já é uma consequência de tudo aquilo que a gente já viu. A remissão dos pecados, o Espírito Santo, ter fé, estar unido a Cristo, tudo isso faz parte dessa unidade com a igreja. Gálatas 3, 26 a 27. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, como nós somos filhos de Deus? Mediante a fé em Cristo. Por que mediante a fé? O texto responde, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Todos. Ou seja, nós não somos filhos de Deus pela fé, apenas porque a fé tenha uma capacidade natural de nos tornar filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus pela fé porque nós fomos batizados e assim revestidos com Cristo. É a partir desse revestimento com Cristo que a nossa fé se torna capaz de receber essa filiação, essa adoção. Aliás, no contexto do capítulo 3, essa promessa ligada a essa filiação a Deus, ela diz respeito também à promessa do Espírito Santo. Afinal, só é filho de Deus quem tem o Espírito Santo. Então, em síntese, o que se diz nesses textos é que no batismo existe um revestimento de Cristo, existe um morrer e ressuscitar com Cristo, uma remissão dos pecados a partir daquilo que Cristo fez e uma incorporação em Cristo. Existem outros textos bíblicos, alguns até mais fortes do que este, no que diz respeito ao batismo, mas aí nós já temos a essência da doutrina da regeneração batismal. Essa leitura literal desses textos, ela foi afirmada por toda a patrística, desde os primeiros pais da igreja. A gente vê na Didaquê que, por exemplo, as pessoas que eram batizadas, elas eram admitidas à Eucaristia, à comunhão, à ceia, e que aquelas que não haviam sido batizadas não eram admitidas porque elas estavam impuras. A gente vê a mesma doutrina ligando o batismo à regeneração. Por exemplo, na carta de Barnabé, em Justino, em Irineu, no credo niceno, que diz que nós cremos em um só batismo para a remissão de pecados, fazendo alusão a Atos 2,38, no concílio de Orange, que foi o concílio que condenou e denunciou o semipelagianismo. Então a regeneração batismal é universal na patrística. Agora, existem objeções feitas a essa doutrina, principalmente a partir da modernidade. Então os adversários, em geral, eles prestam atenção mais a essas objeções e usam essas objeções para interpretar os textos bíblicos que tratam do batismo. Então, existem algumas preocupações. Uma primeira preocupação diz respeito aos princípios sola fide e sola gratia, de que nós somos salvos pela fé e que nós somos salvos pela graça. É importante entender que o batismo é o lugar da fé ser justificada. Em Colossenses 2, 11 e 12, tudo isso está junto. A fé, assim como o batismo, eles estão em conjunto. Centenas de textos bíblicos dizem que nós recebemos a salvação pela fé. Então isso ninguém pode negar. Agora, algumas pessoas temem que a regeneração batismal seja o mesmo que salvação pelas obras. Porém, o batismo ele não é uma obra que nós realizamos para ser salvos. O bispo Márcio, meu bispo, sempre que batiza, especialmente crianças, ele diz uma frase que eu acho importante para a gente entender o propósito do batismo, que é de que o batismo não é algo que você faz para Deus, mas algo que Deus faz para você. Então ninguém batiza a si mesmo, você é batizado por outra pessoa. Você pode pedir para ser batizado, pode ir até a igreja para ser batizado, pode entrar num tanque, num rio, em qualquer outro lugar para ser batizado. Mas nada disso é o batismo. O batismo é aquilo que alguém faz a você e principalmente aquilo que Deus faz naquele momento, usando aquele instrumento. É preciso, por isso, evitar falsas dicotomias. Você é salvo pelo batismo ou pela fé? Você é remido pelo sangue ou pelo batismo? São falsas dicotomias. Sem o sacrifício de Cristo, uma pessoa batizada estaria perdida. Sem a fé, uma pessoa batizada está perdida. Os textos que falam apenas em fé são metonímias. Você ainda precisa do arrependimento, ainda precisa confessar o nome de Cristo, etc. Tudo isso como parte dessa fé. O texto de Atos 2,38, por exemplo, não diz nada sobre fé.
Se eu fosse julgar a salvação apenas pelo que esse texto bíblico diz, eu não encontraria um lugar para a fé. Mas isso não é uma contradição. É claro que você precisa da fé. O texto não tem um propósito de explicar tudo o que é necessário, apenas dar uma porta para que a salvação ela seja compreendida. Então, nós recebemos o perdão em que momento? A remissão. Em que momento nós recebemos essa remissão? É sempre pela fé. Mas em que momento? Lá em Atos 22:16, nós vimos o exemplo do apóstolo Paulo. Ele já acreditava em Cristo há 3 dias, mas ainda não havia recebido a remissão dos pecados, nem o Espírito Santo. Não havia sido cheio do Espírito Santo. Hoje, como cristãos, quando nós pecamos, nós precisamos pedir o perdão a Deus. É o que ensina, por exemplo, o Pai Nosso, é o que a gente aprende em 1 João 1:9. Quando nós pedimos o perdão a Deus, nós somos perdoados pela fé. Mas o perdão não começa quando começa a nossa fé. Nós somos perdoados pela fé no momento em que nós confessamos os nossos pecados. Então a fé, ela não diz o momento, ela diz o modo, ela diz a fé, ela indica aquilo que recebe o perdão. Mas já indica de que maneira essa recepção do perdão acontece. O batismo, nesse sentido, funciona como uma confissão de todos os nossos pecados. Claro que o batismo ele é mais amplo do que isso, mas é uma analogia que pode ajudar a entender o propósito do batismo. O batismo ele é um meio de graça, é o momento sacramental em que a graça é recebida, é o sinal eficaz dessa graça. A partir desses 2 princípios, abre-se também uma preocupação para o princípio solo Cristo, de que nós somos salvos através de Cristo, que Ele é o único mediador. E é claro que nada disso pode violar esse princípio, porque como nós vimos, o batismo ele foi instituído por Cristo, mas ele tem um propósito que é centralizar a salvação na pessoa de Cristo. Então ele foi instituído por Cristo e é o lugar onde nós somos unidos a Cristo. O batismo todo ele é obra de Cristo, não é algo que é acrescentado a Cristo. O batismo é receber Cristo, é ser unido à morte de Cristo para que essa morte seja eficaz nas nossas vidas. O medo que algumas pessoas têm quando se fala em regeneração batismal é o sacerdotalismo, como se o sacerdote detivesse o poder da salvação. A Bíblia chama os ministros do Evangelho de cooperadores de Deus, despenseiros dos mistérios de Deus, ministros através dos quais crestes. Diz também que esses ministros têm o ministério da reconciliação. A palavra de Deus diz também, lá em Judas 23, salvai alguns. Pela nossa atividade pregando o Evangelho, outras pessoas são salvas, mas o mérito pertence a Cristo. A pregação é o meio pelo qual um ministro de Deus torna a palavra de Deus conhecida, entendida e aplicável. Mas a eficácia de tudo isso pertence a Deus. É uma obra que o ministro realiza, mas a glória é de Deus. Com o batismo é exatamente a mesma coisa. Você prega um sermão, a pessoa crê, ela recebe a graça. Você batiza, a pessoa crê, ela recebe a graça. Então, nada disso seria de alguma maneira uma posse da salvação por parte do ministro. O ministro é apenas um instrumento pelo qual essa salvação é conhecida. Outra preocupação, que eu acredito que emerge também do princípio sola graça, de que nós somos salvos pela graça, diz respeito à eleição e à soberania, a liberdade de Deus em agir com sua graça e em comunicar essa graça. Então, Deus ele não está preso ao batismo. Nós estamos. Só é batizado quem Deus quer. No batismo, Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Isso não significa que Ele não possa agir de outras maneiras. Deus pode e Deus age de outras maneiras. Mas Ele não prometeu agir de outras maneiras. Ele não é mentiroso descumprindo aquilo que Ele prometeu. É vontade dEle realizar aquilo que Ele prometeu. Mas Ele age de outras maneiras também. Ao longo da história bíblica, Ele agiu de outras maneiras. Os santos do Antigo Testamento, eles não receberam o batismo como nós. Além disso, já no Novo Testamento, Deus soberanamente concedeu o Espírito Santo a Cornélio, lá em Atos 10, antes do batismo. Então o batismo ele é um meio de graça, mas Deus ele não precisa do meio. Mas ele não prometeu agir de outra maneira. Então quem despreza o batismo, despreza a graça. Uma outra preocupação acontece quando o batismo é tratado a partir de uma perspectiva supersticiosa, é tratado como mágica ou até como uma forma de cerimonialismo, aqui no outro extremo, em que a fé cristã se transforma em mero cumprimento de ritos, sem uma vida espiritual, sem uma vivência daquilo que os sacramentos exibem.
E é para ter medo dessas coisas mesmo. Existe uma necessidade de transformação interior pela graça, de que Cristo realmente habite no nosso coração pela fé. O batismo não faz tudo, mas Deus faz uma parte essencial através do batismo. Não é algo que a água realize, alguma propriedade mágica que haja na água, mas sim algo que Deus realiza naquele momento. Outra preocupação diz respeito à importância da pregação da palavra de Deus. Porém, a palavra de Deus, a palavra da graça e os sinais da graça caminham juntos. A Bíblia ela não separa essas coisas. Tiago 1,18 diz que nós somos regenerados pela palavra da verdade. Isso é verdade. E isso não nega os outros textos bíblicos que tratam a regeneração a partir dos sacramentos, a partir do batismo. São papéis diferentes, mas que se somam. Quando se diz que você é regenerado pela palavra da verdade, isso não nega que você é regenerado pelo Espírito Santo. São duas coisas que estão em conjunto. Então não há necessidade de colocar um texto bíblico contra o outro, mas de tê-los em uma visão harmônica da salvação. Uma última preocupação que algumas pessoas têm diz respeito ao catolicismo. Não se pode pensar que tudo o que há no catolicismo seja errado. Existe um ódio ao catolicismo que é um problema, porque impede algumas pessoas de aceitar uma doutrina bíblica. O nosso padrão não deve ser o anticatolicismo, deve ser a Escritura Sagrada. Nós devemos crer naquilo que a Escritura Sagrada nos ensina sobre a salvação. A regeneração batismal não significa que todos os batizados são salvos, não significa salvação pelas nossas obras, pelas minhas ou de qualquer outra pessoa, não significa um cerimonialismo, uma visão mágica da salvação, e não significa que a salvação só é possível com o batismo. Ela é o meio ordinário, algo muito especial e único acontece no batismo. Ela é o meio ordinário pelo qual nós recebemos essa graça. Mas Deus ele pode extraordinariamente agir de outras maneiras. Agora, diante dessas preocupações, algumas pessoas trazem algumas objeções mais concretas. A primeira delas, e a mais comum, a mais universal e a mais fácil de ser respondida, é a do ladrão na cruz. O ladrão arrependido na cruz, a quem Cristo prometeu entrar no paraíso. Ele pediu a Cristo isso e recebeu essa promessa do próprio Cristo. É fácil responder essa objeção. O batismo cristão trinitário foi instituído após a ressurreição de Cristo, lá em Mateus 28:19. E, na realidade, provavelmente, ele só foi realizado pela primeira vez após o Pentecostes, após aquele sermão de Pedro que a gente viu, após aquela declaração de Pedro em Atos 2:38. A premissa oculta desse argumento é de que todo mundo tem que ser salvo exatamente do mesmo jeito. Mas, na realidade, não só o ladrão na cruz, que não foi batizado, mas nenhuma pessoa antes desse momento, antes dessa instituição oficial por Cristo, recebeu o batismo. Todas elas foram salvas sem esse batismo. Embora, assim como João Batista, o próprio Cristo, através dos seus apóstolos, tenha batizado outras pessoas antes da sua ressurreição. Mas o batismo trinitário cristão, ele foi realizado pela primeira vez após a ressurreição de Cristo, não antes disso. Então, a salvação é sempre pela graça, sempre em Cristo. Mas onde o batismo não é possível, nada impede Deus de salvar. Uma segunda objeção é uma objeção que é extraída de uma certa leitura de 1 Coríntios 1, e especificamente os versículos 14 e 17. Geralmente o argumento é de que Paulo estava feliz em não ter batizado vários dos coríntios e que ele mesmo diz que não foi enviado para batizar. Aqui existe uma falha em captar o sarcasmo que o apóstolo Paulo usa. O texto ele emprega uma certa ironia. Na realidade, não só esse capítulo, mas toda a carta de 1 Coríntios emprega a ironia, emprega o sarcasmo. A carta é cheia de sarcasmo, como por exemplo lá em 1 Coríntios 11:19, quando o apóstolo Paulo diz que é bom que haja divisões na igreja. Na realidade, a doutrina que ele prega ao longo da carta é de que não deve haver divisões na igreja. Mas ele fica feliz de que haja divisões nesse texto de 1 Coríntios 11:19. Isso é sarcasmo, isso é ironia. Não foram os coríntios que trouxeram a questão do batismo para Paulo. Não foram eles que tinham uma doutrina errada sobre o batismo e agora ele estava tentando corrigir. Foi o próprio apóstolo Paulo que trouxe a noção do batismo. Ele está usando aqui o batismo como um argumento, com a premissa de que nós pertencemos àquele em quem nós somos batizados. Quando ele diz que está feliz em não ter batizado, o que ele está dizendo é isso, que eles não foram batizados no nome de Paulo, nem de Cefas, nem de Apolo, foram batizados no nome de Cristo, e que por isso o apóstolo Paulo está feliz em não tê-los batizado, porque
porque eles não têm nenhum motivo para achar que eles pertencem a Paulo, a Cefas ou a Apolo. Todos eles pertencem a Cristo. Então, a eficácia do batismo não é negada no texto, ela é afirmada no texto. Além disso, a gente lê em Atos 18:8 que os coríntios eles criam e eram batizados, mesmo que não diretamente pelo apóstolo Paulo. Então, o que o apóstolo Paulo, na realidade, quer no texto, quando ele diz que não foi enviado a batizar, é se diminuir e diminuir os outros ministros do evangelho aos olhos dos coríntios. E não diminuir o batismo, diminuir os ministros. Ele não está dizendo, eu faço a parte mais importante. O que ele está dizendo é o contrário, eu só faço isso. Eu só prego o evangelho, eu sou apenas isso. E nem mesmo com muita sabedoria, nem mesmo com tanta sabedoria humana. Nós somos apenas ministros do evangelho. Esse é o propósito do apóstolo Paulo no texto. Mas a Bíblia nos garante que essas pessoas eram batizadas. Uma terceira objeção, que diz muito respeito à justificação pela fé, ao princípio sola fide, é uma objeção extraída de Romanos 4. O batismo cristão, ele não teria sido recebido por Abraão, e a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Ora, como explicar, como harmonizar essas duas observações? Então, em primeiro lugar, como o batismo cristão ele só foi instituído pelo próprio Cristo, todas as pessoas que foram justificadas antes desse momento foram justificadas sem o batismo. O argumento de Romanos 4 é apenas de que nós somos justificados do mesmo jeito que Abraão, pela fé. Mas isso não nos fala em que momento. Na realidade, nós recebemos hoje a salvação de uma maneira que Abraão não recebeu e numa intensidade que Abraão não recebeu. Pelo menos até aquele momento. A diferença é que nós recebemos durante essa vida a graça de Deus e uma entrada no reino de Deus de uma maneira que se iniciou com o próprio Cristo. Algo especial acontece com a vinda de Cristo ao mundo, especialmente com a sua encarnação, a sua morte e a sua ressurreição. E isso traz uma entrada no reino de Deus para nós hoje, uma inauguração do reino de Deus que é especial e que é nova. O evangelho que Abraão recebeu, segundo Gálatas 3:8, é insuficiente para a nossa salvação hoje. O evangelho que Abraão recebeu e no qual ele creu e pelo qual ele foi justificado foi o evangelho de que ele seria pai e abençoaria muitas nações. Esse evangelho para nós hoje é incapaz de salvar, porque não nos diz de que maneira essa salvação chega a nós. Nós estamos numa época diferente na história da salvação e por isso a salvação ela é comunicada hoje de uma maneira diferente. Hoje nós somos salvos confessando com a nossa boca o senhorio de Cristo e crendo com o coração de que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Romanos 10:9. Nada disso se aplica a Abraão. Abraão, durante a sua vida, não confessou explicitamente o senhorio de Cristo e ele também não creu com seu coração na ressurreição de Cristo, porque essa ressurreição não havia acontecido. Então, nós hoje recebemos a graça de Deus de uma maneira especial, porque estamos numa época especial da história da salvação. Então, para mim, a importância do batismo está em indicar que, em primeiro lugar, somente Cristo salva. De que nós somos incompletos. Que nós chegamos ao mundo, nós nascemos incompletos. De que a salvação ela é visível e ela é comunitária. Ela não deixa de ser individual por isso. Salvação é individual, inclusive indivíduos são batizados. Mas ela é visível e ela é comunitária. No mundo evangélico contemporâneo, considera-se, ou pelo menos essa é uma opinião comum, considera-se que você é salvo no momento em que você faz alguma oração na igreja, uma oração do pecador, e que isso faz com que o batismo se torne apenas um símbolo, quando na realidade o inverso deveria ser a verdade. E principalmente, talvez essa seja para mim uma das justificativas mais importantes para a regeneração batismal, um dos motivos ou uma das importâncias maiores para a regeneração batismal, diz respeito a crianças, a deficientes mentais, de que o evangelho é sempre possível para essas pessoas. Mesmo que elas estejam num período da vida, ou que até durante toda a sua vida, elas não sejam capazes de compreender o evangelho como nós compreendemos ou como nós achamos que compreendemos. Mas o evangelho para elas é sempre possível. A graça de Deus pode sempre se derramar sobre a vida dessas pessoas, e elas podem ser identificadas com a morte que Cristo morreu por elas e com a ressurreição que Cristo realizou por elas. Então, o meu desafio para quem nega, para quem é contra a doutrina da regeneração batismal é: construa a sua doutrina do batismo usando apenas a Bíblia. Não use objeções,
Não use argumentos contra o texto bíblico. Não use textos que não tratam do batismo. É muito comum que alguém diga, o batismo é apenas uma profissão pública da sua fé. É apenas um símbolo de que você foi salvo. Tente mostrar isso na Bíblia. Mas, acima de tudo, peça que Deus abra o seu coração para aquilo que a palavra de Deus escrita nos ensina. E que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.